A você que está em casa, nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo. Começa a partir de hoje uma série muito especial a respeito das parábolas de Jesus. Você deve saber, Jesus contou dezenas de parábolas. Alguns falam em 30 parábolas ou mais. E através dessas parábolas, Jesus trouxe para nós preciosos ensinos. Então você é muito bem-vindo a essa série que vamos ter aqui. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Você trouxe sua Bíblia? Mateus capítulo 13. Por gentileza, então, Mateus capítulo 13. E a primeira parábola que eu quero estudar com você que está em casa, nos assistindo agora, é a parábola do semeador. Essa é uma das mais belas parábolas contadas por Jesus. Agora, por que começar por essa parábola? Porque essa é uma das principais parábolas contada por Cristo e ela nos ajuda a entender o formato de uma parábola. E aí em Mateus capítulo 13, Jesus não apenas contou a parábola, mas como trouxe também a explicação. Então nós vamos entender hoje um pouquinho mais a respeito desta parábola. Jesus era mestre do ensino. Ninguém jamais ensinou como Jesus. Você que passou por vários anos numa escola, certamente tem a lembrança de um bom professor, não? Quem aqui não se lembra de um bom professor? Ou talvez até daquele que puxou sua orelha um dia, né? Hoje não pode mais, né? Mas no meu tempo podia ainda, viu? Quando eu era lá nos primeiros anos, e eu tinha uma professora chamada Ercília, que não era fácil não, viu? E algumas vezes ela quase arrancava a minha orelha, chamando a atenção na sala dela, né? Mais um pouco atrás usava-se até uma régua, né, professor Salom? Para corrigir os alunos em classe. Hoje isso não é mais praticado, mas você deve se lembrar, sim, de um professor que marcou você, talvez de maneira negativa ou então positiva, mas de uma forma positiva temos muitos exemplos, né? E um deles que eu carrego comigo, é um professor chamado José Mascarenhas Viana, que é falecido hoje. Mas esse professor, José Mascarenhas Viana, foi o homem com maior didática que eu já conheci na minha vida. A gente saía da sala de aula ou chorando ou sorrindo, todos os dias. Ninguém ficava indiferente ao que ele ensinava. Ou a gente saía rindo de alegria por uma coisa nova que a gente havia aprendido, ou a gente saía chorando, introspectivos, a respeito de uma verdade que a gente havia descoberto. E interessante, nas classes dele, ninguém nunca copiava nada, mas no final do semestre, nós sabíamos tudo. E eu fico pensando Cristo, se a gente conhece bons professores aqui na Terra, na nossa caminhada como estudante, imagine aqueles que tiveram o privilégio de ouvir Jesus falar. Cristo era o mestre do ensino, e em Mateus capítulo 4, aqui no verso 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo. A gente vê claramente aqui em Mateus capítulo 4 que Jesus tinha um ministério tríplice. Estamos falando do ensino, da pregação e da cura. O ministério de Cristo centralizou-se nessas três atividades. Agora, deixa eu perguntar para você, dessas três atividades, qual era a atividade que Jesus mais dedicava tempo? Se você disse ensino, você acertou. É isso mesmo. Jesus gastava muito tempo ensinando, mais ensinando do que pregando e curando. É isso que a gente aprende no Evangelho. E claro que uma das formas prediletas de Jesus era ensinar por parábolas. E esse ensino atraía as multidões. Olha o que diz Marcos 4:42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Que coisa extraordinária, né? Cristo saía para ensinar, as multidões se aglomeravam, não só se aglomeravam, paravam para ouvi-lo, mas como disseram para ele: não nos deixe, não vá embora, não pare de ensinar,
Que coisa extraordinária. E tem um episódio, lá de João capítulo 7, que eu gosto muito. Os líderes da sinagoga, os líderes do sinédrio, melhor, mandaram prender Jesus. E os guardas foram prendê-lo. Mas quando chegaram lá, Jesus estava ensinando. E ao invés de prenderem a Cristo e levá-lo até o sinédrio, eles por um instante pararam para ouvir o que ele estava dizendo. Resultado, eles se apaixonaram pelo ensino. E quando eles voltaram de mãos vazias para os líderes do sinédrio, eles perguntaram para os soldados: cadê o prisioneiro? E eles responderam isso aqui, ó: nunca ouvimos alguém falar como ele. Nós não podemos prendê-lo, porque jamais alguém falou como esse homem. Você não queria um dia estar naquele ambiente onde Jesus esteve e ouvir uma das suas parábolas? Eu tive a chance de, há pouco tempo, conhecer lá o Mar da Galileia e passear às margens do Mar da Galileia e subir ali alguns montes onde a tradição ensina que Jesus esteve. Certamente ele esteve naquela região. E foi ali, aos pés do Mar da Galileia, que ele vai dar o ensino da parábola que agora vamos estudar. O que é uma parábola? Pode ser definida como uma narrativa. Essa narrativa, ela pode ser imaginada ou verdadeira, que se apresenta com o fim de se ensinar uma verdade. Então é uma narrativa que é feita, uma história que é contada, que pode ser verdadeira ou fictícia, mas tem uma lição de moral, tem uma verdade por trás a ser ensinada. Pode ser verdadeira. Quer um exemplo? Você se lembra da parábola do bom samaritano? Pois as pessoas envolvidas estavam no auditório de Cristo. Quando ele contou esta história, ali estavam os três envolvidos na parábola. Foi uma história verdadeira e que ele usou para ensinar as pessoas a respeito de quem é o nosso próximo. Essa foi uma história verdadeira. Agora você tem outras histórias contadas por Cristo, como por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, que não era uma história verdadeira, mas era uma alegoria, inclusive conhecida já nos dias de Cristo. Ele não inventou a história, ele trouxe ela à memória das pessoas. Então Cristo usou de parábolas para ensinar as pessoas. Quando ele contava as parábolas, os discípulos certa vez perguntaram para ele por que ele fazia isso. E ele disse assim para eles: é porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Em outras palavras, vocês entendem os mistérios do reino que eu estou ensinando, mas as pessoas não estão entendendo. É por isso que eu falo por parábolas. Então Jesus, ao falar por parábolas, ele não estava dificultando a vida das pessoas, ele estava facilitando. E você vai entender hoje que Jesus usava um princípio muito interessante, esboçado aqui na parábola do semeador. Logo quando Jesus vai começar a contar a parábola, agora vamos para o capítulo 13, diz assim: saindo de casa, assentou-se à beira-mar. As grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava na praia. Estamos agora junto ao Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré, como também era conhecido. As multidões foram se apinhando em torno de Cristo, ao ponto que ele teve que entrar dentro de um barco. E ele agora assentou-se no barco, a multidão na praia, e Jesus tinha diante de si um lindo cenário. A natureza estava aberta a ele como um livro. E então Cristo abriu sua boca e disse muitas coisas por parábolas. E ele começou a parábola dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Como eu disse, Jesus procurava facilitar a vida das pessoas e não dificultar. Quando ele disse essas palavras,
ele tinha diante de si os campos férteis, próximos ao mar da Galileia. E lá nos campos haviam pessoas semeando a semente, haviam outros colhendo fruto, haviam outros arando a terra, e diante dos olhares da multidão, eles viam os trabalhadores espalhados ali naquela encosta, próximo ao lago, ao mar da Galileia. E é com esse cenário que Jesus chama a atenção das pessoas. Olha, um semeador saiu a semear. Todos estavam entendendo o que ele estava falando. Por quê? Porque nos dias de Cristo, ou as pessoas eram agricultoras, ou eram pescadoras, ou eram comerciantes. Haviam poucas profissões. A maioria deles trabalhava no campo, conhecia o que Jesus estava falando. E quando Jesus disse, um semeador saiu a semear, eles estavam entendendo perfeitamente o que Jesus falava. Quantos aqui já plantaram alguma coisa, lançou uma semente ao solo? Eu acho que quase todos, né? Você também já semeou alguma coisa? Eu já. Eu lembro que na minha infância nós tínhamos um quintal onde minha mãe plantava milho. E todos os anos ela plantava. E nós, os filhos, ajudávamos. E ela abria a cova, nos dava ali 3 grãos, e nós soltávamos e depois cobríamos com a terra. E pacientemente tínhamos que esperar a hora que nascia um pequeno pezinho de planta, o milho, que ia crescendo, crescendo. Quando ele atingia certa altura, ele soltava a boneca, né? A espiga. Agora a boneca, a espiga, passava por um processo de crescimento, maturação, vinha os cabelos da boneca, né? E tinha um momento que ela sabia que era hora de colher. E aí a gente colhia o milho para fazer vários pratos. As pessoas que ouviam Cristo, elas sabiam do que ele estava falando. Eu tive um professor agora em algumas classes doutorais, pastor Emilson Reis, e ele está escrevendo algo interessante, parábolas modernas. Ele está escrevendo parábolas, são parábolas modernas. Ele está pegando as lições que Cristo ensinava e tentando aplicá-las para os nossos dias. Se Jesus fosse contar uma parábola hoje, o que você acha que ele usaria? É claro que ele falaria de internet, ele falaria de telefones, falaria de sinal, de satélite, falaria de automóveis, de aviões. Ele usaria o que nós conhecemos. É isso que ele faria. E então, quando Jesus começa a pintar o quadro, os ouvintes estão atentos, e ele disse, um semeador saiu a semear, e ele continuou, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Esta cena era muito familiar para todos. Enquanto se lançava a semente, muitas vezes os pássaros se aproximavam, queriam comer a semente, tinham que ser enxotados. Outras vezes a semente se perdia à beira do caminho, à beira da estrada, os pássaros aproveitavam. Então ele disse, olha, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Jesus continuou. A outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Jesus falou de um terceiro tipo de solo. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E ele falou de um quarto tipo de solo. Uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus terminou aí a história. As pessoas ficaram raciocinando. O que ele quer dizer com essas palavras? E os discípulos também estavam inquietos
não haviam compreendido tudo. Eles conheciam os elementos da natureza que Jesus estava mencionando, mas nem tudo estava claro para eles. E Jesus, nessa parábola, apresenta vários elementos. E para nós entendermos a parábola, temos que entender agora os elementos. Mas os elementos, eles saltam da Bíblia com uma clareza extraordinária. Por exemplo, quem é o semeador da parábola? É Cristo. Ele veio semear em lágrimas. É Ele quem saiu ao campo. É Ele quem espalha a semente. E o que é a semente? É a palavra. É aquilo que Cristo veio trazer para as pessoas. São os ensinos do reino. Isto é a semente. Pense um pouquinho no quadro da mulher samaritana. A mulher estava ali, ávida por ouvir o que Jesus tinha para ensinar. A princípio não, mas depois ela começou a entender, começou a perguntar, e Cristo derramou nos ouvidos daquela mulher o Evangelho. A semente estava sendo plantada, e no caso dela, frutificou muito rápido, porque essa mulher logo começou a semear também para outras pessoas. Mas a parábola é clara, Jesus é o semeador. As pessoas entenderam isso. Elas entendiam que o semeador, para exercer o seu papel, ele tem que sair ao campo. Ninguém semeia dentro de casa, ninguém semeia apenas no quintal, tem que sair para o campo. E lá no campo, a semente é espalhada. E assim como um semeador tem que deixar a sua casa, o conforto do seu lar, a companhia da sua família, para ir lá no campo semear, Cristo fez a mesma coisa. Ele deixou o seu lar celestial, deixou o conforto das mansões nos céus e veio a esse mundo para semear a semente do Evangelho. A gente até canta um hino muito bonito, né? Vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. É isso que Jesus fez. Como semeador, ele deixou o céu e veio à terra para espalhar a semente da palavra. Que semente é esta? É o Evangelho que nós ouvimos. São os ensinos que esse livro apresenta. É por isso que todas as vezes que nos reunimos para um culto de adoração, esse livro tem que ser aberto, ele tem que ser estudado, porque é a boca de Deus nos falando, é a semente sendo espalhada. E esta semente, quando espalhada, ela cai no solo. E agora Jesus falou sobre 4 tipos de solo. Então, se o semeador é Cristo e a semente é a palavra, o solo representa o coração humano, a disposição humana para com aquilo que o céu nos ensina. E Jesus falou que às vezes a semente cai à beira do caminho, às vezes cai num solo pedregoso, rochoso, às vezes cai entre espinhos e às vezes cai na boa terra. Mas o que é que significam essas imagens tiradas da natureza? Cristo depois explicou. Porque os discípulos vieram para ele e perguntaram: mestre, qual é o significado dessa parábola? O que o senhor quis dizer com alguns elementos? E então Jesus começou, falando primeiro da semente que cai à beira do caminho. Jesus falou assim, lá no versículo 19, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Assim como as aves comeram a semente que caiu à beira do caminho, Satanás vem e arranca do coração das pessoas a semente que não foi recebida, a palavra que não foi compreendida. A pessoa até ouviu, mas ela não entendeu. Como se aplica isso em nossos dias? Como saber se o meu coração é um solo
da semente à beira do caminho? É uma pergunta que cada um tem que responder, mas eu vou dar uma dica para você. Quanto você compreende do Evangelho de Cristo? Quanto você sabe desse Evangelho? Quantas perguntas tem no seu coração que nunca foram respondidas? Eu vou fazer algumas delas. Por que todos nós já nascemos fadados à morte? Porque Adão pecou, mas que culpa tenho eu no pecado de Adão? Você tem resposta para essa pergunta? Uma segunda: como que o ser humano pode ser salvo se nós somos pecadores? Se nós pecamos porque somos pecadores, se há uma tendência natural de fazer coisas erradas, como que a gente pode fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Foi Paulo quem fez essa pergunta um dia. Você tem resposta para essa pergunta? Como que finalmente Deus salva o ser humano? Nesse processo de salvação, aonde está a questão da graça? A questão da lei? Eu tenho que finalmente guardar a lei para ser salvo? Ser salvo pela graça dispensa a lei? Você tem resposta para essa pergunta? Uma outra: por que há poucos dias 2 garotos enterraram um terceiro e ele acabou morrendo? Enterraram vivo. Vocês viram essa reportagem? Por que 2 garotos de 9, 11 anos enterram um garotinho um pouco mais novo do que eles, vivo, e a criança morre? Por quê? Por que um marido tira a vida da esposa e depois da filha e depois tira a sua própria vida? Isso aconteceu há poucos dias. Por quê? Por que um pai assassina a esposa na frente das filhas e mesmo diante do grito das filhas, ele não para de esfaquear a mulher até que ela morra? Por que isso acontece? Você tem resposta para isso? Se Deus tem poder sobre todas as coisas, por que nós não saímos dessa época de pandemia? Por que a Covid não passa? Você tem resposta para isso tudo? A semente à beira do caminho é quando a gente convive muito tempo dentro de uma igreja e não busca respostas. Aí o seu cristianismo, ele passa a se estabelecer em cima de um alicerce falso. Você de fato não sabe lidar com questões espirituais. Você não compreende os mistérios do reino. Isso quer dizer que aquilo que você está ouvindo, se você finalmente não aprender, compreender, a semente pode ser roubada. E se a semente é comida pelas aves, arrebatada pelo inimigo, ela não frutifica na sua vida. Então eu não posso passar a vida inteira dentro de uma igreja e não aprender do reino de Deus, das coisas que a palavra ensina. Eu não posso ser um neófito a vida inteira na igreja. Eu tenho que me aprofundar no que Jesus ensinou, no que a Bíblia ensina. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter respostas para as grandes perguntas da minha vida. A minha fé tem que estar alicerçada na palavra e não apenas no que alguém disse, porque senão a semente pode ser roubada. Jesus falou então do segundo solo, o rochoso. E o que significa a semente que caiu num solo rochoso? Jesus disse assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia,
ou a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se escandaliza. O que significa o solo rochoso? Quando a semente caiu no solo rochoso, não havia muita terra, não havia profundidade. As raízes até saíram, mas elas se desenvolveram pouco. E a planta não podia sorver do solo o alimento necessário, os nutrientes necessários. Então veio o sol e ela logo secou. Ela morreu. O que significa esta raiz sem profundidade? O que significa o sol que se abateu sobre ela? Jesus falou, é a angústia e a perseguição por causa da palavra. A pessoa aceitou o evangelho com alegria, mas diante da primeira oposição, ela já retrocedeu. A pessoa tomou sua decisão por Cristo, aceitou a Jesus, mas agora, porque a família abandonou os caminhos, ela também abandona. Porque o esposo deixou de ir à igreja, a esposa também deixa. Porque a esposa não vai, o esposo também deixa de ir. Porque o irmão pisou no calo, ele não volta na igreja. Porque não gosta do pastor, eu não vou mais na igreja. Porque falaram isso de mim, eu não piso mais na igreja. Qualquer coisa é motivo para dizer, não vou mais, não quero mais isso. Não suporta a perseguição, não suporta a provação. Você consegue se lembrar de alguém que um dia esteve sentado nos bancos da igreja e hoje está fora? Muitos deles são por esses motivos. Deus não fez nada contra eles. Mas alguém um dia pisou no calo, pisou no pé. Isso já foi motivo para chutar o balde e apostatar-se da fé. Eu e você temos que estar prontos para as provações. Temos que estar prontos. Prontos para empregos que poderão ser perdidos quando se decide guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Prontos para romper um namoro, porque a pessoa não tem a mesma fé que você. Prontos para dizer não para certo tipo de modismos que se insinuam dentro da igreja. Prontos para dizer não quando você se assenta numa mesa para comer ou beber. Prontos para dizer não. Mas quem não está, quando chega a provação, a perseguição, a raiz não é profunda, ele logo se apostata. Jesus falou que a semente caiu lá no próximo solo, entre espinhos. O que significa a semente entre espinhos? Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. O que isso significa? Jesus explicou. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica o quê? Infrutífera. O que são os espinhos da parábola? Jesus disse, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Você já percebeu que o diabo quer que a sua agenda fique lotada o dia inteiro, a ponto de você não ter tempo para Deus? Quantas pessoas já disseram para você assim, eu não tenho tempo para mais nada? Mas todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós temos. O grande problema nosso não é a falta de tempo, é a falta de gestão do tempo. E outro dia, em um seminário que eu participei, eu ouvi uma frase da qual jamais me esquecerei. Alguém disse assim, se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer por você. Se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer por você. E sabe qual é o tipo de agenda que querem fazer para você? Querem colocar você como um hamster.
naquelas gaiolinhas que ficam girando. Você já viu esses ratinhos que sobem ali naquela gaiolinha e eles ficam correndo e não saem do lugar? Tem pessoa que é assim, por falta de organização, por falta de prioridades, por falta de uma escala de valores, não sai da gaiola. O que é isto? A fascinação das riquezas e os cuidados do mundo. Então a gente não tem tempo mais para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estudar, não tem tempo para dar atenção à família, não tem tempo para dormir, não tem tempo para o exercício, não tem tempo para nada. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, eu ouvi muitos especialistas dizerem muitas coisas, mas uma que eu achei muito acertada foi o seguinte: as pessoas que não vão pegar esse vírus, ou vão pegar o vírus e serem assintomáticas, são as pessoas que têm qualidade de vida. Dentre todas as pesquisas, um ponto é comum: remédio é ter qualidade de vida, é o estilo de vida que a pessoa tem. É isso que vai fazer-nos passar por essa crise. E quando falamos em qualidade de vida, estou falando de agenda, de você ter tempo para as coisas, inclusive até para dormir. Tem gente que não dorme, tem gente que não pratica exercício físico, tem gente que não tem tempo para os filhos, para a família, não tem tempo para nada. Mas o que está fazendo então? Está correndo. Está correndo. Por quê? Porque alguém está fazendo a sua agenda, e não é você. Pastor, o que eu faço então? Eu não tenho segredo especial nenhum, mas eu acho que tudo começa com a escala de valores. O que é que realmente importa na sua vida? O que é prioridade para você? Bom, nós cristãos entendemos de que prioridade é o reino dos céus. Então começa por aí. Começa com tempo na sua agenda diária, para a leitura da Bíblia, para a oração, comunhão com Deus. Depois do seu contato com Deus, qual é o outro valor que você tem que ter? Família. Tempo para a família, para a esposa, para os filhos. E depois? Qual é a prioridade depois da família? Saúde. Tempo para o exercício, tempo para o descanso, cuidados com a saúde, sol, ingestão de água, alimentação equilibrada, saudável, o máximo que nós pudermos cru. E outro dia eu vi também uma especialista dessa área dizer assim: como é que você avalia se você está bem na sua alimentação? Responda uma pergunta: eu abro mais sacolas ou descasco mais? Eu estou abrindo mais embalagens ou estou descascando mais? Pronto, a resposta aí. Quanto mais você descascar e menos embalagens, mais saudável será a sua alimentação. Então nós temos que cuidar disso. E Jesus falou também das riquezas que sufocam as pessoas. A pessoa passa a vida lutando por um bem e depois gasta o bem para cuidar da saúde. Outros constroem um patrimônio para deixar para os filhos. Em uma década os filhos queimam tudo que se gastou 40 anos para se construir. O fascínio pelas riquezas. Qual é o segredo diante de tudo isso? Equilíbrio. Por isso diz Paulo: aprender a viver bem em toda e qualquer situação. Mas Cristo falou de um bom solo, de uma boa terra. E ele disse assim: mais uma semente caiu na boa terra, e esta é o que ouve a palavra e faz o quê? A compreende. Eu tenho que compreender a palavra de Deus. E é por isso que a gente está começando hoje essa série aqui, a respeito das parábolas. Por quê? Porque eu espero que você compreenda através das parábolas
os princípios do reino de Deus, os valores da palavra, o caminho da salvação e da vida eterna. Essa é a minha expectativa, que isso ajude você. Então Cristo disse: aquele que ouve a minha palavra e compreende, este frutifica. E como que ele frutifica? Ele frutifica a 100, a 60 e a 30, ou seja, ele dá muito fruto. Agora, para que essa semente caia em bom solo, ela germine, ela precisa de quê? Água. E agora vem Tiago 5,7 e completa, dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia. Tiago ensinou de que cai a chuva temporã. Essa chuva temporã é a que molha o solo e permite que a semente germine. Era a chuva que caía na estação da semeadura, lá na Palestina. Ela era chamada de temporã. E quando a planta crescia e o grão já estava para maturar, caía a segunda chuva, a chuva serôdia. E essa chuva que caía dava à planta a força necessária para que ela então amadurecesse o grão e vinha a colheita. Então eu e você precisamos dessas chuvas. E essa chuva temporã e chuva serôdia são linguagens que a Bíblia usa para falar do Espírito Santo. Então, o que é o bom solo? É o coração que se abre para receber a palavra, compreende a palavra e é regado com o Espírito constantemente, todos os dias. Esse sim vai frutificar. Então a nossa única esperança está nesta água, que é um símbolo do Espírito. Isso quer dizer que se o nosso coração era um solo pedregoso, entre espinhos, ou a semente à beira do caminho, isto pode ser mudado. Esta parábola nos ensina que se o meu coração não era um solo receptivo às verdades da palavra, esse solo pode ser mudado. E o que é que vai mudar esse solo? O que é que vai transformar esse solo num solo fértil, num solo saudável? A água, o poder do Espírito. Então, quando o meu coração se abre para a influência do Espírito Santo, mesmo que o meu coração seja um solo ruim, um solo infrutífero, ele pode ser mudado. E isso só pode ser mudado na presença do Espírito Santo. E aquilo que não era boa terra, pode se tornar boa terra, e a semente pode frutificar. Da mesma maneira, a 100, a 60, a 30, por 1, porque o solo se tornou fértil. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu espero que o solo do nosso coração se abra à palavra de Deus. E uma vez aberto, tudo que esse livro ensinar, nós temos que receber com toda alegria e colocar em prática na vida. É por isso que nós escolhemos essa parábola para abrir essa série. Por quê? Porque o que vai ser ensinado daqui para frente só vai ter efeito se o solo do coração estiver preparado. E assim como o semeador espera com paciência o fruto, Cristo está esperando com paciência que o evangelho dele frutifique na sua vida. E nós vamos orar por isso, para que o meu coração seja um solo frutífero, a boa terra, onde a semente do evangelho produza frutos e mais frutos para a glória do nosso grande semeador, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por teus preciosos ensinos.
Essas histórias, estas parábolas foram contadas há quase 2000 anos. Mas de forma miraculosa, o Senhor as preservou, para que nós hoje, em pleno século 21, pudéssemos sorver da Tua Palavra os nutrientes necessários para a nossa vida espiritual. Por isso, bom Pai, que o Teu Espírito venha sobre todos nós e que o solo do nosso coração seja preparado para cada mensagem que o Senhor nos trouxer. Abençoe os amigos que estão aqui na igreja e todos aqueles que também agora nos assistem em nossas redes sociais. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.